pessoal! Aqui é a Franciele Casarotto, acadêmica do 7º semestre de Psicologia na Unic em Rondonópolis, Mato Grosso. E hoje estamos apresentando mais um episódio do Flow Psi, o podcast dos acadêmicos de Psicologia da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como um fluxo de ideias, informações e discussões do tema da psicologia. Hoje, quem irá apresentar esse episódio são os acadêmicos de psicologia Franciele Casarotto, de Rondonópolis, e a Cláudia Gabriel, de Rondonópolis. Pode se apresentar, Cláudia. Oi, pessoal, sou Cláudia Gabriel, sou acadêmica de psicologia do 7º semestre na Unic de Rondonópolis. Estou junto com a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, com este projeto que é do podcast Flow Psi. E estamos com o nosso entrevistado hoje, o psicólogo Marco Antônio Araújo. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Psicólogo Marco Antônio de Araújo, graduado em Psicologia pela Faculdade de Cuiabá, FAUC, com especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental, pós-graduação em Psicologia Sistêmica e Psicologia Social pela FAVEM, cursando pós em Psicologia do Esporte. Atua como psicólogo social do Instituto Reação Cuiabá, psicólogo clínico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e coordenador e idealizador do projeto Cuidar. Marcos, junto com alguns acadêmicos, nós elaboramos algumas perguntas, algumas dúvidas que nós temos, e nós vamos dar início. Há quantos anos você trabalha já como psicólogo? 5 anos, né, Otávio? Dá isso? Isso, mais ou menos por aí. Nós somos da turma de 2017. É que a gente vai ficando velho, Franciele, aí vai perdendo algumas coisas aí com o tempo, né, Marcos? É 5 anos. Isso, 5 anos. E como foi essa escolha, né, pela psicologia, principalmente pela psicologia social, que a gente vê que você atua? Então, o Otávio sabe a minha história, eu sempre relato que a psicologia chegou na minha vida como terapia. Eu tive depressão, acho que no ano de 2009 a 2000 até começar a faculdade em 2000, nós começamos em 2013, né? 2013. Desculpa, às vezes a gente não consegue lembrar muito disso. Eu tive depressão, era uma depressão muito forte, e eu sempre falo, né, que eu sou um sobrevivente. Eu tive 3 tentativas de suicídio, e aí eu fui para terapia. Eu era funcionário do pronto-socorro de Cuiabá na época, e o meu chefe me mandou para fazer tratamento. E o psicólogo que me atendeu, até o Otávio não gosta muito da TCC, mas ele era terapeuta cognitivo comportamental e trabalhou isso comigo, e por só ele naquela época não ter me julgado, eu me identifiquei muito com ele e fui fazer faculdade, fui fazer psicologia. Entrou como uma terapia mesmo na minha vida, e eu fui se apaixonando pela profissão. E assim, trabalhar na área social, porque eu sempre tive a visão, e eu sempre falava pro Otávio, né, Otávio, que eu queria que não deixar as pessoas passar pelo aquilo que eu passei. E aí, no final de 2017, nós colamos o grau em 2018, eu já fui um dos primeiros a pegar o CRP, já dei entrada, e em 2018, eu e uma colega minha, Simone Werneck, e a Michele Cardoso, que é uma psicóloga amiga nossa, nós começamos o projeto Cuidar, só nós 3 atendendo lá. E assim, era totalmente assim, bem... só tinha um nome. E assim, nós começamos a fazer esse trabalho, e logo nós conseguimos um convênio com a FAU, que foi, alguns estagiários foram fazer estágio lá. Hoje nós temos estagiário também, mas não clínico. Nós temos estagiário que trabalha na área de fazer as nossas triagem, né, para que quando o psicólogo, e ali o estagiário acaba aprendendo, né, ele fazendo a triagem, ele conversando, já aprendendo a ouvir, né, porque as pessoas chegam ali na triagem, elas não querem nem saber, elas querem descarregar. E
de 2018 nós começamos o projeto. E assim, esse dia eu estava olhando o número, nós já atendemos quase 500 pessoas nesses anos. Eu acho que eu sempre tive esse lado social. Eu trabalhei no pronto-socorro, eu fui muito tempo funcionário do Lar da Criança, trabalhando com crianças que eram retiradas dos lares, onde eram vidas abusivas para eles. Então, eu acho que eu sempre tive essa questão, né, de trabalhar o social. Eu sempre gostei de trabalhar o social. E hoje eu tenho um projeto social que eu idealizei, hoje se chama Associação Projeto Cuidar, e trabalho também no Instituto Reação, que é uma ONG também que trabalha com famílias carentes. Através do esporte, nós acabamos fazendo a inclusão dessas pessoas na sociedade. Marcos, você então considera que você escolheu a psicologia por fato de você ter passado por uma depressão? Eu nunca pensei em ser psicólogo, entendeu? Minha primeira formação é biologia e eu nunca pensei em fazer isso. Mas eu sim entendo, nisso eu sou bem sócio-histórico. Sócio-histórico, eu acredito muito que o meio influencia. E, na realidade, o meio influenciou a minha vida. Assim, quando o meu psicólogo me fez um desafio para mudar a minha vida, a coisa que ele perguntou: você gosta de estudar? Eu falei: gosto. Então, por que você não toma outros caminhos para você? Porque eu tinha tirar o foco da família, porque eu nem falei, né? Eu caí numa depressão por causa de um divórcio, num casamento de 20 anos. Eu tinha uma dependência emocional muito grande, entendeu? Fui conhecer isso bem depois, trabalhei isso. E sim, eu acredito que, assim, o problema que eu passei, eu lembro até hoje, o Otávio estava nessa aula, numa aula de um professor, esqueci o nome dele, eu só sei que o sobrenome é Vinhas, o Otávio deve lembrar aí o nome dele. E ele fez uma aula, ele era ACP, e ele fazia aula prática e depois fazia uma roda de conversa com a gente. E naquele dia eu descobri que quase todo mundo ali tinha problemas. Aí eu falei: nossa, esses psicólogos, a maioria... Porque realmente muita gente entra na psicologia querendo se conhecer. Porque depois que a gente vai para a clínica e começa a trabalhar com esses pacientes, você vai ver que todo mundo tem seus problemas existenciais, entendeu? E as pessoas precisam se conhecer. Eu sempre falo para os meus pacientes: olha, eu falo para eles: o problema não é o problema que você está passando, é como esse problema afeta você. E depois que você aprende isso, não é que você é o super-homem, mas você vai entender que aquele problema não é mais forte, entendeu? Do que a sua vida, do que você. E eu acredito que aquilo que eu passei me levou até a psicologia. É bem interessante essa questão da dependência emocional. E por você ter passado por isso, você vê hoje que chega para você bastante paciente com essa mesma questão da dependência emocional? Muitos. Eu lembro que eu tive um paciente lá no projeto, assim, nós começamos um projeto assim com a cara e com a coragem, entendeu? Nós fomos abraçados pela Terceira Igreja Batista de Cuiabá, que ela cedeu espaço. Eu conversei com o pastor, ele falou: olha, tá liberado para vocês querem ver, o que vocês precisam? Eu falei: nós precisamos de mesa e cadeira para o pessoal sentar. Ele pegou, falou: tá bom. Quantas? Eu falei: 2 para começar. Ele pegou: tá bom. Quando nós chegamos lá, a igreja tinha comprado e colocado lá dentro das salas. Eram umas salas que não tinha nada, não tinha, era a semana toda fechada, entendeu? E assim, eu vejo a grande contribuição que eles deram para a gente começar o projeto. Realmente a gente chega a um ponto assim que, então, falando desse paciente que apareceu, eu me vi nele, entendeu? Ele tinha tentado suicídio, porque a esposa largou, teve um amante, foi embora com o amante, eu lembro que iam passando na frente do projeto, a mulher entrou lá e viu um cartaz que nós tínhamos bem pequenininho, ela entrou lá dentro e perguntou: olha, meu irmão está lá em casa, eu não sei o que fazer, porque ele já tentou se matar, ninguém pode deixar, não posso nem dormir direito e deixar ele sozinho. Eu falei: será que ele vem na terapia? E ali eu me identifiquei, sabe?
Aí eu falei, nossa, eu tenho que ajudar esse cara. Eu tenho que ajudar ele. E assim, sem experiência nenhuma, saindo da faculdade, aí fui estudar. Mas aquilo que eu passei contribuiu muito. E aí eu lembrei do meu psicólogo que ele falava, quando eu falei que ia fazer psicologia, ele sorriu e falou, você vai ajudar muita gente, porque existe uma grande diferença em conhecer teoricamente e você ter passado por essa situação. Você vai estar muito mais aberto para entender, mas também vai ser muito duro, se você saindo dessa, você vai ser muito duro com alguns pacientes que ele fala, eu não posso, e você sabe que pode, é só ele querer. É só ele querer mudança. Muito bom. Uma dúvida acadêmica. Um psicólogo social deve ter em mente quais estratégias de abordar o indivíduo sem tomar para si os problemas relacionados ao paciente? É o que você estava falando aí agora, né? A questão de você pegar esses problemas do paciente. Como que funciona isso? Então, a gente, a princípio, desde de quando nós somos acadêmicos, nós precisamos fazer terapia. Para que você não pegue porque muitas vezes você tem dias que eu chego em casa, parece que eu trabalhei descarregando caminhão, entendeu? Eu creio na questão da energia, entendeu? E você pega só pessoas porque quando a pessoa procura terapia, é porque o negócio está feio. Ninguém procura terapia só para se conhecer. Quando a pessoa chega a encarar, porque ainda existe muito preconceito contra quem procura ajuda. E aí, quando essas pessoas chegam na gente, quando o paciente ou cliente, depende da abordagem, chega até você, então isso te traz, aí te traz essa negatividade que eles estão passando. Então você precisa sair disso. Eu falo que o psicólogo ele tem que vestir ali. A partir desse momento eu sou psicólogo. Por isso que quando eu saio dali, o pessoal vem falar de psicologia, eu falo, ó, aqui não. Eu tô com uma tosse, gente, que eu peguei uma influenza aí, ainda tá meio ruim ainda. Esses dias, o pessoal, mas você é psicólogo, você não podia me dar orientação? Eu falei, vai lá no consultório, marca um horário. Por quê? Porque você tem que entender que você tem uma vida pós-consultório. Então você precisa saber, porque tem muitos psicólogos que acabam entrando em depressão quando eles não fazem terapia. Eu tenho minha terapeuta, ela me atende, já teve várias vezes que eu tive que atender de urgência porque eu não estava bem, mas faz parte, entendeu? Não sei se eu respondi o que você perguntou. Respondeu sim, e essa questão aí que você falou das pessoas falarem, acontece com a gente que é acadêmica, as pessoas já começam esse tipo de cobrança. Verdade. E é por isso que você tem que fazer as pessoas entenderem. E tem muita gente que fala, mas você não entende, você não é psicólogo. Eu falo, eu entendo, sim. Eu entendo meus pacientes, mas eu não estou te atendendo. Então, quer um conselho? Procure ajuda profissional. Só. Para não ter, assim, porque é uma coisa que a minha professora sempre falava, a professora Fernanda Pinho, acho que o Otávio lembra, ela falava, não atenda parente, nem amigo, porque eles confundem as coisas. E na TCC, não tem nem problema de atender, porque como nós trabalhamos com tudo organizado ali, até o Otávio gostava de tirar o sarro, falava que era receita de bolo, né? Mas hoje eu não trabalho tanto TCC beckiano como eu aprendi, porque eu fiz sistêmica e como eu atendo casais, eu introduzi muito a sistêmica nos meus atendimentos. Mas tem pessoas que atendem assim, a minha colega, ela atende TCC pura, entendeu? Mas assim mesmo você tem que entender que alguns pacientes não vão se adaptar em determinada abordagem. E acho que é por isso que eu vi que só na TCC não era suficiente para mim estar atendendo.
Mas as pessoas confundem mesmo, e como eu disse, assim, a professora falou que ali parente, amigo, você não vai ter uma visão de psicólogo. Não tem como. Vamos supor que uma prima sua está passando uma situação de casamento, se você tem algum relacionamento mais íntimo com essa pessoa, você não vai conseguir ter a visão do psicólogo. É por isso que quando uma paciente chega, doutor, eu não aguento, e aí ela começa a trazer só o problema do casamento dela, eu falo, você quer terapia de casal? Ai, doutor, não, então não posso te ajudar. Porque a demanda sua é terapia de casal. E eu não posso, se eu trabalhar com você, você vai divorciar do seu marido, você quer? Não! Então, traz ele aqui, para a gente ver se tem condições desse casamento. Até entender que a terapia de casal não é para salvar casamento, é para trazer paz para ambos. E as pessoas às vezes confundem, acham que o psicólogo vai chegar lá, vai resolver um problema que nem eles não resolvem. Uma das perguntas também é quais as oportunidades de crescimento profissional te trouxe com o projeto, né? Você tem um projeto, né? E qual foi Sim, esse crescimento profissional que te trouxe? Queira ou não queira, traz uma visibilidade maior, né? sim. Assim, hoje eu tenho 2 trabalhos que eu sou muito bem remunerado. O Otávio até conheceu um deles lá, que eu levei ele para fazer uma palestra no Instituto Reação. Não sei se vocês conhecem o Instituto Reação, ele é uma ONG do Rio de Janeiro, depois você entra no Instagram lá, vocês vão ver muita cara conhecida que você vê na TV. Quem criou ele foi um judoca que foi medalhista olímpico chamado Flávio Canto. Flávio Canto ele foi casado com aquela Fiorella, aquela atriz lá, e ele é sobrinho do Ivan Lins, daquele cantor, então eles são pessoas muito famosas. E lá no Rio eles criaram o Reação, tem uns 21 anos, mais 18 anos de estatuto, né, de CNPJ. Então, eu trabalho hoje no Tribunal de Contas, sou psicólogo lá no Tribunal de Contas, atendo os funcionários, e todos esses trabalhos que eu tenho hoje, eu conheci as pessoas através do Projeto Cuidar. Então, assim, eu sempre digo que tudo que eu estou vivendo hoje, eu plantei lá no início, entendeu? Eu sempre falo para aqueles voluntários lá e a maioria dos meus psicólogos que atendem voluntariamente lá no Projeto Cuidar, eles saem com uma bagagem. Sabe por quê? Porque se você não atender ninguém, tudo aquilo que você aprendeu dentro da academia, dentro da faculdade, isso esquece. E quando você está atendendo, por mais que você não saiba nem o que fazer, você vai buscar os teóricos que falam sobre isso. Então, todos os psicólogos que passaram por lá, eles me agradecem. Tem uma colega minha que ela trabalhou muito tempo, essa foi a Michelle, ela trabalhou na Unimed, e ela começou a atender lá. Tem outros colegas, uma colega que tem agora a clínica, outras estão trabalhando em algum. Eu sei que é um que trabalha com autismo. Então, elas me agradecem porque tudo que elas aprenderam foi dentro do projeto. E assim, a gente ajuda muito os psicólogos novos, a gente dá orientação, a gente dá supervisão para eles, entendeu? Aqui, eu sempre falo, se for da área da sistêmica ou da TCC, eu ajudo, entendeu? Mas nós temos psicólogas lá que são ACP, temos outras que são psicanalistas, e eles estão lá há muito mais tempo, então eles ajudam. Nós temos um grupo que tiramos dúvida dos outros, e as pessoas vão aprendendo, entendeu? Aí eu tive uma estagiária lá por 2 anos, quase 3 anos. Eu lembro que ela entrou lá, não sei se era no quarto semestre, e ela ficou até formar. Essa menina, ela aprendeu muito ali. Tanto é que agora ela conseguiu um trabalho, o pessoal viu, supervisionaram assim, a questão do atendimento, fizeram questionamento com ela, o que ela sabia, o que ela aprendeu. A mulher falou, nossa, como que você conhece bem essas coisas? Ela pegou. Então ela acabou sendo contratada, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz de poder ajudar. Até eu fui convidado falar, vocês vão, estou assim falando primeiro para vocês assim,
eu vou fazer uma palestra na Assembleia Legislativa agora em março. É que o Projeto Cuidar, ele faz um trabalho junto com Amparas, que é um trabalho que trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. E eles me pediram para fazer essa palestra para homens. E é uma coisa que eu sempre falei e sempre dizia para alguns amigos: você não vai acabar com a violência contra a mulher se você não trabalhar o homem. Você pode trabalhar a mulher o tanto que for, mas ela vai querer se relacionar de novo. E ela pode cair de novo em outro homem que é violento, entendeu? Agora, quando você trabalha o homem, você acaba tirando. É claro que nem todos vão mudar, a gente sabe disso, mas muitos vão transformar, vão mudar e vão ver com outros olhos essa questão. E aí eu vou fazer uma palestra sobre isso, né, lá na Assembleia Legislativa, aqui em Cuiabá. E assim, aquilo que eu falei, o Projeto Cuidar me trouxe uma visibilidade. Assim, às vezes as pessoas me encontram em algum trabalho de psicologia e falam: você que é o Marcos? Eu falo: sou. Você é lá do Projeto Cuidar? Eu falo: sou. Nossa, eu acompanho você, tudo. Aí você fala: a gente não sabe, mas as pessoas, isso foi tudo de boca, porque a gente não tinha. Nós demos 2 entrevistas, acho que uma para a Centro América e outra para a antiga TV Gazeta, agora é Vila Real, né? E foram os repórteres entraram em contato com a gente. Olha, é dia do psicólogo, hoje e falaram de vocês, entendeu? E eu não estava sabendo que tinha uma parente de uma repórter que fazia atendimento lá. Então, o projeto assim traz isso. Nunca minha visão foi essa questão de visibilidade. Eu prefiro que os projetos tenham mais visibilidade. Mas graças a Deus, eu sempre falo que Deus devolve tudo aquilo. Acho que a própria vida, né? Tudo aquilo que você faz de bom, ela volta para você. E uma das dúvidas. Eu falo muito, né? É bom demais! Ó, um psicólogo pode também trabalhar em outras áreas, além da psicologia social? Tipo, ele está na psicologia social, mas também fazer algo fora? Então, eu não sou só psicólogo social, né? Eu sou psicólogo clínico também. E estou estudando para ser psicólogo do esporte. Devido a trabalhar no Reação, eu almejo trabalhar com Reação Olímpico, que é os atletas profissionais, né? Que está montando aqui em Cuiabá agora, só tem no Rio, mas está vindo para cá. E assim, eu tenho um sonho de trabalhar com atleta de esses atletas profissionais, né? Pode sim. Eu acho que o psicólogo não dá para trabalhar fora da sua área. Eu acho que tem alguns que trabalham, né? Tem muita gente que faz psicologia, ele já tem uma profissão onde ele ganha um salário bom, entendeu? Aí ele pode se adaptar. Talvez alguns amigos meus falam: eu fiz porque isso é minha aposentadoria. Tanto é que eu e o Otávio estudamos com um colega nosso que era delegado de polícia aqui. Ele terminou, ele é delegado e era piloto desse helicóptero que ficava da polícia aí. E ele terminou a faculdade, ele aposentou tudinho e hoje ele atende, entendeu? Não precisa nem do salário, porque a aposentadoria dele é muito grande, mas ele atende por quê? E ele é um cara também que teve depressão, entendeu? E ele conheceu a psicologia, amou ela e hoje ele faz esse trabalho também. Eu acho que você não pode sair do foco, né? A gente tem que entender que se você querer fazer tudo, acaba tudo saindo não bem feito. Então você tem que se focar numa coisa. Assim, eu sei que eu tenho 2 trabalhos, eu nunca vou deixar a clínica, porque eu sou apaixonado pela clínica. A psicologia social, que eu não tinha interesse nenhum, hoje eu trabalho com isso, é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. Eu acho que o psicólogo ele tem que aprender todas as áreas, entendeu? Até para você poder trabalhar, vamos supor que tem uma vaga de psicólogo. Eu só não gosto muito de psicologia organizacional, porque eu acho que a psicologia ela liberta e eu não sou contra, mas eu não daria conta de estar dentro de uma empresa e fazer só o que o dono quer, entendeu?
Então, eu não me adapto a isso, mas tem o Otávio que trabalha com isso, tem vários amigos nossos, a amiga nossa que trabalha com isso, mas eu não daria conta, o Marco não daria conta disso. A Franciele também acho que não daria. E falando um pouco mais sobre o seu projeto, como que você começou? Porque eu creio que é uma vontade minha e a Cláudia, minha amiga, também, né? Imagino que também seja uma vontade dela, até porque a gente participa já de eventos da igreja, a gente são bem de dentro da igreja, e dentro da igreja sempre tem esses projetos sociais, né? Então é algo assim, nós depois de formada, a gente também tem esse olhar para o próximo. E como que começou? Como que surgiu? Porque às vezes a gente tem essa deficiência, né? Até que ponto, né? Como que será que é depois de formada? Como que eu posso dar os primeiros passos? Então, voltando lá ao que eu disse sobre a vontade de ajudar, né? Eu lembro que na época, quando eu fui fazer estágio, o local que nós fazíamos estágio, assim, a própria faculdade tinha poucos lugares para fazer estágio, principalmente o estágio clínico. E a nossa clínica, hoje a clínica hoje é a FAUC, não é mais FAUC, hoje ela é católica, então a estrutura hoje é totalmente diferente. Mas nós sofremos muito com essa estrutura de clínica. Então, eu tinha a ideia, montar o projeto, e eu já tinha falado com uma professora que durante alguns anos ela ficou lá mandando estagiário, também de beneficiar os estagiários que iam para lá do estágio clínico. Porque nós começamos com 3 psicólogos e uns 20 estagiários, entendeu? Durante, acho que eles pararam foi em 2000, quando começou a pandemia que eles pararam. Aí nós começamos a trabalhar para que só tivesse psicólogos mesmo formados, aí fomos dando oportunidade para alguns. Começar, primeira coisa é a vontade, o amor pela profissão, entendeu? Eu lembro que quando nós começamos, nós não cobrávamos nada, nós temos uma taxa social, é R$ 20. Mas se a pessoa chegar lá e não tiver nada, vai ser atendido do mesmo jeito. Mas eu aprendi isso com uma professora minha, ela falava, isso se chama psicoeducação. Se você não cobrar nada, a pessoa não vai dar valor. E se você ter uma taxa, a pessoa ela pode até não dar conta de pagar, mas ela vai dar valor em R$ 5 que ela deixar ali. E realmente isso é realidade. Isso é realidade. Porque, assim, eu lembro com a paciente, alguns psicólogos acabavam não podendo atender ela, ai, não sei o quê, mas os meus R$ 10, não sei o quê. Eu falei, não, fica tranquila. Ela não pôde vir hoje, você acertou, mas na semana que vem não precisa. Então as pessoas dão valor quando elas precisam. Elas precisam saber que nada é de graça na vida, entendeu? Elas precisam entender. É claro que vai ter aquelas famílias, como já teve casos de famílias, as crianças todas sofriam abuso do próprio pai. O pai foi preso e a mãe tinha problema psiquiátrico mesmo, e ela era esquizofrênica, então o próprio pai aproveitava disso com as crianças, e elas não tinham condições. Aí uma mulher me ligou, falou, olha, eu ouvi a propaganda, tal, porque o interessante é que a igreja abriu as portas, e assim, nós temos uma pastora que era muito conhecida, e ela, todo lugar que ela ia, ela falava do projeto. Então ficou conhecido em todo quanto é lugar, porque ela falava. E essa mulher me ligou e falou que tinham 4 crianças para ser atendidas. Assim, nós ajudamos eles até com passagem de ônibus, entendeu? Para eles irem. E assim, não sei se vocês conhecem Cuiabá, mas o projeto Cuidar fica perto, assim, mais ou menos perto da Arena Pantanal. E esse pessoal morava no Pé da 90. O Pé da 90 é o último bairro que tem indo para o lado de Rondonópolis, aí, muito longe. E eles iam. Assim, todo início é difícil, mas a primeira coisa que você precisa ter é amor pela profissão, amor por aquilo. Assim, o bom da igreja, e assim, quando eu fui começar o trabalho, muita gente criticou, olha, dentro da igreja o CRT vai grilar, porque eles não gostam disso. Eu falei, não, mas eu vou pregar, eu não vou pregar aqui, eu vou levar psicologia aqui. Tanto é que os meus psicólogos
que trabalham lá, eu sempre falo os meus psicólogos que eles são poucos que são evangélicos. Eu tenho espírita, eu já tive vários psicólogos gay, lésbica, e eles todos atenderam lá. E assim, e quando eu lembro uma vez que eu conversei com o pessoal do CRP e falei, olha, é dentro, mas não prejudica nada. E nós temos paciente de todo jeito. Eu atendo uma mãe que ela da Umbanda, ela, o filho, e eu atendo eles. Eu atendo criança, né, e acabo atendendo ele. E assim, eu vi que ela ficou... aí quando ela falou a religião, ela ficou meio assim, eu falei, fica tranquila que aqui nós não estamos preocupados com religião. Entendeu? Aqui é um espaço de psicologia. Tanto é que as salas lá, a igreja utiliza aquelas salas no domingo, mas eles entendem que não pode ter nada que fala de religião lá dentro, na segunda-feira, entendeu? No dia que for utilizado para psicologia. Então, assim, eles colocaram um negócio de velcro que gruda, eles tiram, grudam e deixam a sala para a psicologia atender. Mas, assim, nunca poder misturar as coisas, entendeu? Dentro lá do projeto Cuidar é psicologia, entendeu? Já teve pessoas que chegam e falam, mas não tem uma psicóloga, como que ela falava? Psicóloga evangélica. Eu falei, olha, eu não conheço essa pós-graduação, não. Eu falei para a mulher, é uma psicóloga cristã. Eu falei, eu tenho cristãos aqui que são psicólogos, mas psicologia cristã não existe. Não existe essa pós-graduação. Então, mas eu falei, olha, atende com essa pessoa é muito boa. Essa mulher era daqueles cabelão, e ela atendeu com uma lésbica, e essa lésbica, que é uma amiga minha, ajudou essa mulher tanto que hoje ela agradece e ela fala, nossa, como ela foi boa comigo. Porque as pessoas começam a entender que psicologia não se mistura. É claro que eu utilizo, se eu souber que alguém tem uma fé e ele está totalmente desesperançoso da vida, eu preciso utilizar isso. Vai ser algo a mais que eu posso utilizar para que ele saia de uma situação de ideação suicida, de desesperança, né? Marcos, você tocou em algo que eu e a Fran ficamos terça-feira, né? O dia todo discutindo esse assunto e é uma dúvida acadêmica e eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes também tem essa dúvida dessa questão aí que você colocou. Seu projeto, então, é feito dentro da igreja, no espaço que tem dentro da igreja. Dentro do pátio da igreja, né? Mas é dentro do espaço da Igreja Batista, terceira igreja de Cuiabá. Essa que é a nossa dúvida. Se a gente levantou esse questionamento, eu e a Fran ficamos discutindo isso, essa questão, até que ponto o psicólogo pode trabalhar a psicologia social dentro da igreja? Como que funciona para fazer um projeto? A questão do CRP, igual você falou que tem pessoas que falaram que o CRP ia grilar com isso e tal. Como que faz para, assim, porque nós estudantes, a gente tem um certo tipo de medo, de receio, né? Porque a gente aprende dentro da faculdade que muita coisa não pode fazer. Então, eu gostaria de saber como que funciona isso, até que ponto que eu posso desenvolver um projeto social dentro da minha igreja. Então, quando nós fomos criar o projeto Cuidar, eu, é claro, era recém-formado e por ignorância eu não sabia. Toda a igreja tem CNPJ, então para se criar um projeto ligado à área da psicologia, a igreja não podia ser utilizado o CNPJ dela. Da igreja, não. E as igrejas batistas, nós temos uma associação de todas as igrejas. Ela é uma ONG, entendeu? Mantida pelas igrejas, mas ela é uma ONG, ela não tem nada a ver ela assim, ela não é colocada como templo religioso, entendeu? Então, ela nos abraçou, eu fui atrás até do pastor que era o presidente, até na época não era nenhum pastor presidente, era outro irmão que era presidente lá da igreja, da primeira igreja, que não era nem pastor. Ele colocou em votação, o pessoal resolveu apoiar. Apoiamos, tanto é que a documentação era através, ainda está sendo, mas nós já estamos mexendo com o estatuto, com
o Projeto Cuidar, por isso que virou Associação Projeto Cuidar. A igreja, o CRP ou o CFP, não tem nada que vede você se fazer um projeto social dentro da igreja. Mas precisa ser comunicado para o CRP ou não? Só fazer e pronto? Eu comuniquei porque eu conheço o pessoal de lá, mas não precisa. O pessoal do CRP conhece o Projeto Cuidar, entendeu? Eles têm conhecimento do Projeto Cuidar. Não precisa, por quê? Porque é um projeto social, entendeu? Não tem nada em vigor, nenhum estatuto ainda que fala. Assim, alguns, eles vê, até uma vez o Otávio, até acho que foi no trabalho do CRP, não sei o que foi lá, e parece que falaram sobre isso, né? Bem, acho que foi na época que o Otávio pegou o CRP dele, que não era, que não é visto com bons olhos, tal, mas eu acredito que tudo aquilo que dá certo, eles não vão implicar com isso. As pessoas às vezes colocam. Eu também concordo que o CRP ele tem muitos problemas, entendeu? Assim, eu não falo nem dessa questão política, eu falo de às vezes eles acabar não abraçando realmente a categoria, principalmente os psicólogos clínicos. Mas eu tenho alguns questionamentos, mas assim, com a gente eles nunca deram problema, nunca. E não tem nada de lei que fale que não pode ser. Tanto é que nós temos como fala, eu esqueço o nome, eles têm atendimento psicológico ali na Igreja Católica, aqui no São Gonçalo, tem psicólogo dentro do Vantuir de Freitas, que só que são associações, entendeu? Não é igreja, é uma associação que as pessoas montaram para fazer esse trabalho. Vantuir de Freitas é um trabalho espírita que tem atendimento psicológico lá também. Então, nós não somos os únicos que utilizamos espaços religiosos. E às vezes, o pessoal é meio complicado, né? Quando você pega todos os estudiosos aí e os grandes nomes da psicologia, o que aconteceu, a maioria vieram de berço cristão. É, é, você pega Carl Jung, era sobrinho de pastor presbiteriano, outro era. Aí eles tiveram a visão deles, tiveram. Mas eu não sei que birra é essa. É porque é o seguinte: muita religião extremista demonizou a psicologia. E muitos psicólogos ficaram. Assim, é um extremo que eu não entendo, entendeu? E se você pegar o próprio Carl Roger era teólogo, gente. Carl Roger era teólogo antes de ser psicólogo. Então a gente tem que entender que dá para se adaptar, porque assim não utilizar a religião, porque a gente está falando de sobrenatural mas eu sempre falo que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito. E aí quando as pessoas me procuram, não tem psicólogo, eu falo, olha, espiritual você procura o seu líder religioso. Aqui nós fazemos psicologia. E eu sou muito chato com isso mesmo. Eu já tive estagiário assim que eram de uma igreja assim mais extremista, assim, que ela começou a fazer umas coisas lá, eu tive que reclamar, entendeu? Para ela, falar, não, aqui não, você não vai fazer. Aí hoje ela faz lá onde ela tem lá, mas não concordo com isso, porque ali a gente tem que fazer a psicologia mesmo. Mas não tem problema nenhum você atender lá, só não pode deixar misturar as coisas. Teve um pessoal que me procurou aqui, mas estavam fazendo, o pessoal acabava de falar, você ficava fazendo culto não, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos que aprender a dividir as coisas. Muitas vezes acabam tendo intolerância de vários lados, porque as pessoas não sabem se colocar cada um no seu lugar, entendeu? Tem muitos pastores hoje, são psicólogos, entendeu? E eles sabem diferenciar bem onde ele é pastor e onde ele é psicólogo, entendeu? Nunca utilizar a religião. A pessoa chegou a depressão, eu sei que é depressão, eu sei que é problema. Eu sei que ali não é nada espiritual. Eu sei que ali é um problema psicológico. É uma doença que ele está passando no momento que ele precisa ser tratado por um profissional, entendeu? E é isso que a gente acaba trabalhando, mas eu vou ser sincero,
não tem nada que diga que você não pode fazer. E o que te moveu você começar esse projeto? Então, eu falei lá no início, o que moveu começar o projeto foi ajudar alguns estagiários que estavam. Eu lembro que a nossa clínica lá era muito ruim, entendeu? Era muito difícil atender. E às vezes não tinha espaço para atender, era muito aluno para pouco espaço. E também querer ajudar a população, querer ajudar as pessoas, porque psicologia hoje é caro. Ainda continua sendo caro. Tem alguns psicólogos que acabam atendendo muito barato. Eu sempre falo, para mim atender barato assim, eu prefiro atender lá no projeto, porque não vale a pena. Esses dias me dizem, mas você não pode baixar para isso, para isso. Aí eu falei, não, é que me te indicaram. Eu falei, então, eu tenho um projeto social lá, se você puder ir lá fazer uma triagem, quem sabe a gente arruma um atendimento. Mas aqui é meu consultório, eu tenho custos, entendeu? E o custo é caro, entendeu? Não é fácil. E no projeto, qual tem um custo? Como que você faz a questão do custo? Então, lá no projeto é o seguinte, nós temos uma taxa social de R$ 20. R$ 10 fica para o projeto, R$ 10 fica para o psicólogo. Assim, os que vão lá é porque eles amam atender, amam psicologia. Porque, vamos supor, a maioria deles atende 4 pacientes, que eles ficam só meio período, é R$ 40. É o combustível deles ir e voltar. Então, mas esses R$ 10 que fica para o projeto ainda é pouco, né? Ou dá, é suficiente? Não, dá para nada, eu já tirei dinheiro do meu bolso muitas vezes. A gente faz promoção, às vezes fazem as coisas para manter, mas assim, é aquilo que eu falei. Mas vocês recebem alguma ajuda? Não, por isso que nós estamos transformando o projeto em associação, para poder conseguir uma ajuda, né? Assim, a ajuda que nós temos maior mesmo é ainda da igreja, que ela paga a luz, entendeu? E nossas salas são todas climatizadas. Enquanto o psicólogo está atendendo, ele está no ar-condicionado. E o custo não é barato, entendeu? Nós temos 3 salas de atendimento e uma de recepção. E até a recepção tem ar-condicionado também. Nós temos uma sala infantil, uma sala onde atende adulto e outra sala que ela tem mesa, tem cadeira, tudo, e tem umas mesas para que psicopedagogas possam também utilizar. Quando a gente. Nós temos algumas psicopedagogas que são. Elas não atendem sempre, mas quando nós precisamos, nós avisamos elas, elas vão e começam o atendimento lá. Mas a maioria é atendimento psicológico. Nós temos uma nutricionista também que, como temos casos, ela vem, ela é uma parceira nossa, ela vem e também começa, ela faz os atendimentos, né? Porque não é sempre que tem, né? Sempre quando tem problemas mesmo porque ela não está ali para tirar o negócio de peso, ela está ali para trabalhar junto com os psicólogos, para a questão se a pessoa tiver algum transtorno alimentar, e a gente precisa dessa profissional. Quantas pessoas participam desse projeto? Você tem uma noção? Pessoas são Pessoas, pacientes ou os profissionais? pacientes. Olha, E profissionais também, agora vem a curiosidade. tem que lembrar. Envolve quantas pessoas? Acho que nós somos 16 psicólogos, eu acho. 2 estagiárias e paciente. Eu não tenho noção, não. Eu sei que eu atendo 2 crianças lá, mas a maioria atende 4, elas estão lotadas. Então, se você pegar multiplicar aí 16 por 4, mais ou menos isso. Mas tem uma psicóloga que ela atende o período todo, ela deixa aquele dia todinho para atender. Então, ela tem mais pacientes, a dela é 8. É mais ou menos assim. E desde quando começou o projeto, você tem uma noção de quantas pessoas vocês já alcançaram? Então, eu estava olhando esses dias, era 480 alguma coisa, mas já tem gente mais nova, entendeu? Isso eu vi no final do ano. Nem todos Vocês, terminaram o atendimento, porque tem gente que desiste, entendeu? sim. Você vai aprendendo. Às vezes você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar com a pessoa,
E tem muita gente que desiste, é incrível. É assim, elas acabam desistindo, mas a vitória é aquelas que ficam até o final, entendeu? E você teve alguma dificuldade ao implantar esse projeto? Assim, no começo tudo era difícil, né? No começo, nós temos dificuldade até hoje, né? Entendeu? Às vezes falta dinheiro para. Esse tempo atrás nós ficamos quase 6 meses eu tendo que ficar com o chip do celular, porque o outro celular pifou e nós não tínhamos celular. Aí foi uma colega nossa, uma psicóloga, que ela conseguiu uma doação de um celular para nós. Um celular e um computador, que nós não tínhamos computador. Então tudo é difícil, entendeu? Mas assim, eu creio que transformando o projeto em associação, ele tendo seu CNPJ, nós vamos poder buscar parceria, né? Buscar ajuda financeira. Já foi políticos lá que prometeram, não sei o que, eu nunca gostei disso, né? Um amigo meu falou, não, ele vai ir, ele vai se eleger, elegeu, nunca mais voltou, entendeu? Então hoje eu falo, não, isso eu não quero mais lá. Eu não quero mais lá, não quero pessoa fazendo nome com. Eu quero gente mesmo conseguir, entendeu? Nada é fácil, né? Mas eu creio que o Projeto Cuidar vai ser muito grande ainda. Assim, meu sonho é a gente expandir ele, entendeu? Nós já temos um local para expandir ele aqui em Cuiabá, mas expandir para fora de Cuiabá, para outras cidades. Nós estamos com um projeto de atender online pessoas fora de Cuiabá. Mas, por enquanto, a gente tem que resolver esse negócio do estatuto, aí a gente vai começar a trabalhar isso. Uma das minhas perguntas que eu ia perguntar era isso, essa expansão. Quem sabe não chega aqui em Rondonópolis, né? Nós, futuras psicólogas, poder fazer parte desse projeto também. Sinta-se convidada. Oi, Oi, Otávio, pode chegar. com licença, você me permite fazer só uma pergunta? Sim, aham. Marcos, deixa eu te perguntar. Agora, nessa questão da pandemia, até mesmo, né, nessa finalização aí, né, que nós ainda estamos passando por esse processo complicado, qual foi a demanda que existiu? O maior aspecto de patologia mesmo lá no projeto, que chegou assim grande mesmo, que vocês tiveram que atender com urgência, ou se não teve? Como que foi esse processo da pandemia? Depressão em adolescente e criança é o que mais Pressão apareceu. no sentido de patologia mesmo? Estresse, ansiedade, Depressão, depressão? crianças e adolescentes com depressão. E alguns adultos com síndrome do pânico, medo de sair na rua por causa da Covid. Mas a maioria foi adolescente. Eu nunca vi chegar. Eu não tenho muito psicólogo que atende adolescente. Então, alguns aprenderam a atender adolescente assim, porque falei, olha, gente, vamos fazer um esforço, é muito adolescente que tem aqui. E aí eles foram pegando e alguns que não gostavam acabaram entrando nessa. Eu falo para eles, olha, gente, não tenha medo de atender criança, não tenha medo de atender adolescente, não tenha medo de atender adulto ou idoso. Você precisa saber atender todos, entendeu? Porque o mercado nosso, ele vai pedir isso para você, entendeu? Se alguém chegar lá no seu consultório, eu tenho uma criança lá tal e eu preciso de atendimento, você atende? Você precisa ir atrás de atender, precisa ter conhecimento para atender. Assim, Otávio, o que mais apareceu foi isso mesmo, foi depressão em criança e adolescente, foi o que muito mesmo. Tanto é que nós estamos com criança na fila de espera lá e estamos tentando fazer alguns psicólogos entrar nessa área, porque nós não temos como. Ficar muito tempo sem estudar em casa, pessoas com síndrome do pânico, entendeu? Com medo de sair na rua, fica assustado, entendeu? Com medo de. Porque muita gente perdeu entes queridos, né? Morreu muita gente. E assim, isso afetou muito o emocional das pessoas. Assim, e o adolescente sofreu muito porque tanto adolescente como idoso, né? Mas o adolescente, você tirou ele da sua rotina e
trancou dentro de casa. Você imagina você com 15, 14 anos, não podendo sair, não podendo ver os amigos, não podendo ir para a escola, durante quase 2 anos. Era... E eu ainda acredito que isso vai ser pior ainda. Na hora que se falar a Covid não tem mais letalidade, ninguém vai mais morrer por Covid, você vai ver o número de pessoas depressivas, com vários transtornos que vão aparecer, entendeu? Um dos motivos da gente ser contratado no Tribunal de Contas foi isso. Muito funcionário com problemas emocionais. E outra coisa que eu achei interessante na sua fala, você estava falando sobre as dificuldades, e não aceita algumas questões, tipo política, entrar nesse aspecto aí de ajuda e tal. Qual outras instituições você acha que seria interessante ajudar ou estar presente, né, nesse aspecto aí de dar a mão para o projeto, que eu acho que é um projeto lindo, eu já conheci, já fui lá junto, né, Marcos? Já participei. E participei, assim, não trabalhei lá, mas eu conheço o projeto, sei como que funciona. Quais as instituições, assim, que você acha que pode dar a mão para o projeto, que cresceria isso, este projeto? Então, Que assim, nós expandir. estamos trabalhando isso, a questão lá no Reação, eu acabei aprendendo que tem muito, e as pessoas não sabem, tem muito dinheiro para a área social, muito, entendeu? É que as ONG e as instituições sociais, elas precisam se profissionalizar. O que é profissionalizar? Ser organizada. E é dinheiro que empresas, elas têm que devolver, entendeu? Assim, é aquele... Nenhuma empresa é boazinha, mas ela sabe que aquele dinheiro volta de novo para ela em imposto de renda. Na realidade, é dinheiro público. E tem muito desse dinheiro, Otávio. E assim, minha vontade é como Reação Vive. A Reação Vive de grandes empresas que patrocinam. E o meu sonho é que essas empresas possam entender. E para a saúde tem muito dinheiro para assistência social da saúde. E que essas empresas possam entender que isso vai ajudar muitas pessoas. E existe uma lei que tudo aquilo que você faz, que é obrigação do governo fazer, essas verbas podem ser captadas para essas organizações. E quando eu fui em Campo Grande, lá tem um instituto chamado, não sei o que Varela, eu esqueci o restante do nome. Eles trabalham com crianças autistas, com crianças com algum tipo de transtorno, ou com espectro, como autismo e tal, síndrome de Down. Então, eles lá têm fisioterapeuta, eles têm de tudo. Eles trabalham a reabilitação dessas crianças. E eu fui conhecer lá. E é uma ONG que vive dessas questões das empresas, que acabam patrocinando, né? E é claro que voltam para elas de imposto de renda, aí é questão do governo, mas a gente pode ajudar as pessoas assim. Então, assim, a minha visão é mais essa, entendeu? Tentar profissionalizar mesmo o projeto Cuidar para que ele possa receber essa ajuda e com essa ajuda nós possamos ajudar muito mais pessoas. Assim, e eu até vejo assim, tipo, os nossos psicólogos, eles trabalham assim, praticamente voluntário, né? Porque um atendimento você vai ganhar R$10, mas o meu sonho é que eles tenham essa remuneração. Eu, como hoje eu sou presidente do projeto, eu não preciso disso, mas eles precisam, entendeu? Então, que tem uma remuneração para cada atendimento que eles fizerem. Não sei se eu respondi, Otávio. Sim, sim, e eu vejo até uma questão mesmo da própria associação nossa aqui também, que está com esse processo até de finalização das documentações, né? É muito complicado, não é algo fácil de se fazer, eu entendo muito, é muito grande, e assim, um dia vai sair, espero que seja entre esse mês e o próximo, né? Que nós estamos cada vez mais próximos de obter esse nosso CNPJ. O CNPJ, ele traz uma questão profissional de todo o processo, né? Você tem um nome a ser estabelecido, você chega de uma outra forma, dentro de instituições para solicitar apoio, solicitar patrocínios, enfim. É uma forma diferente de abordagem.
E eu te entendo muito, Marcos, dessas questões de burocracia no processo. Não é fácil, mas eu acredito que é produtivo. Quando você se coloca para fazer algo e você se doa totalmente, o retorno é só algo que vai saciar a sua alegria, mas o processo ele conta muito mais. De como foi difícil, mas eu venci. Verdade. Isso é verdade mesmo. Mas assim, a gente tem um alvo, né? Assim, pelo que começou lá atrás, a gente venceu muitas barreiras. Assim, na pandemia mesmo, nós ficamos 3 meses parados só. Nós atendemos. Quando o CRP falou que podia ter atendimento, nós voltamos a atender, entendeu? Alguns psicólogos que era mais, algumas que elas tinham comorbidade, outras idosas ficaram em casa, atendiam online. Mas aqueles mais novos, e assim, grande maioria dos psicólogos que estavam com a gente eram mais novos, nós voltamos a atender, entendeu? Voltamos a atender presencial com toda a segurança, distanciamento, entendeu? Um grande distanciamento, era tudo higienizado quando acabava um atendimento do outro. E assim, e muitas pessoas foram ajudadas, porque assim, não é porque teve pandemia, não é porque as pessoas não podem sair de casa, que as pessoas não vão continuar com seus problemas. Eu me sinto muito grato, sabe, de quando eu vejo alguém olhar para você e falar: olha, obrigado que você me ajudou, entendeu? Você fez eu mudar minha vida. E acho que a maior gratificação do profissional, porque tem gente, tem profissional de todo jeito, né? Tem gente que é mercenário, tem gente que só quer ganhar dinheiro, em todas as profissões, entendeu? Mas quando você é apaixonado pela psicologia mesmo, você fica muito feliz, sabe? Eu cansei de chegar em casa assim, ou lembrar do que as pessoas falavam, e ficar emocionado mesmo, falar: nossa, meu Deus, como que eu pude ser útil? E não existe coisa melhor do que ser útil na vida das pessoas. A pessoa olhar para você e falar: olha, você ajudou eu mudar minha vida. Eles falam assim: você mudou a minha vida. Eu falei: eu não, você mudou a sua vida. Eu apenas te dei um norte e você seguiu. É porque o ser humano, ele tem as próprias particularidades internas, só que ele não consegue enxergar por uma questão de autodefesa nossa mesmo. Não precisa de um outro. E o outro é o profissional da psicologia, né, que pode ajudar ele em todas as questões aí emocionais, comportamentais, né, de autoconhecimento, para que possa desenvolver esse indivíduo aí, para que ele possa estar melhor dentro da sociedade. E, Marcos, olha, eu venho acompanhando a sua trajetória. Quando você iniciou falando do seu problema inicial, né? Eu sempre ouço e parece que é sempre a primeira vez que eu estou ouvindo. Não porque eu tenha me cansado de escutar, mas porque é tão bonito de ver o processo, porque nós passamos por esse processo junto, né? Quando ele começou, pessoal, eu tive que sair para falar com o Leôncio, mas quando ele começou, eu participei desse projeto, desse processo da patologia dele inicial, foi bem severa mesmo, a depressão, né, Marcos? Então, assim, para hoje ele estar com esse sorriso, essa alegria, trazendo isso para a gente hoje, foi um processo muito grande. Eu agradeço muito ele, e sempre que eu puder, ele vai estar junto com a gente na associação. Esse dia eu estava lembrando, falando para a Jéssica, lembrando, mostrando aquela, lembra aquela foto? Nós lá no, não era Comper já, nos nossos horários de intervalo, lembra? Aí os anos passam muito rápido, sabe? E assim vocês estão em que semestre? 7. Estamos no 7. 7. E eu vejo você falar até encanto, porque eu e a Cláudia, nós estudamos juntas, e a gente sempre fica com esses planos juntos. Aí nós vendo vocês dois aí, né, que fizeram esse processo da faculdade junto, agora já estão atuando, né, e um ajudando o outro. A hora que você falou da sua deficiência, eu fiquei imaginando, a Cláudia escutando eu falar milhões de vezes que eu tenho dislexia, né, já joguei isso também, tipo assim, tá sendo muito rico, né, essa troca da gente poder ver vocês lá na frente, tal que a gente está vendo hoje. Hoje nós tomamos caminhos diferentes, né? O Marcos, ele é mais da área clínica e eu sou da organizacional. Porém,
E eu sou apaixonado pela psicologia, acabei me envolvendo mais agora dentro da associação. E o Marcos, nós estamos desde muito tempo, por mais que a gente está em caminhos diferentes, mas a gente se comunica muito, a gente troca muita figurinha, eu pergunto como ele está, eu incomodo mesmo. E a gente foi assim, não tem aquela frase da faculdade para a vida, é bem o que acontece com a gente. Nós tentamos manter essa amizade, porque nós passamos 5 anos juntos, gente. É muito tempo juntos, né, Marcos? E Otávio sentava atrás de mim, atrás, né, Otávio? Isso. Rodei a sala toda porque eu sou muito comunicativo, então eu falava com todo mundo, né, eu fazia trabalho com todo mundo. Mas a gente sempre foi, mas sempre fazia trabalho assim. Acho que de todos ali da sala, o que eu mais fazia trabalho era o Marcos, né, Marcos? E É, foi muito gratificante. nós começamos, tanto é que o nosso TCC, lembra que nós começamos com as meninas e aí elas nos abandonaram, nós dois terminamos sozinhos. Isso. Mas é assim, meninas, olha, a faculdade, ela traz esse aspecto para vocês de ou vocês levam para a vida ou leva como profissionais, porque vocês vão acabar encontrando os seus colegas de trabalho atuando em diversas áreas da psicologia. É natural isso acontecer. E tem aqueles que não vão seguir por nenhum caminho. Isso. Que nem Quando psicólogo. chega Isso, quando chega no final, fala, olha, eu queria só me encontrar na psicologia, que não era ali o lugar, né, seria mais em terapia, mas enfim, a gente consegue visualizar isso no final da graduação, depois de 5 anos jogado fora ali, né? Que eu precisava era de uma terapia, e não da psicologia para me estudar. E é isso. Durão, pode continuar, desculpa te interromper, que eu acho que sempre quando o Marcos participa de alguma ação com a gente, eu acho que é importante trazer esse aspecto da união, sabe? Que a gente sempre foi unido, mesmo estando por caminhos diferentes. Eu acho que o profissional da psicologia precisa desse aspecto de união, de estar presente, por mais que como eles dizem muito que cada um, não é cada um por si, Deus por todos, mas cada um tem a sua clínica, cada um ganha o dinheiro de uma forma, mas eu acho que é uma categoria só, e a categoria precisa estar presente em todas as ações da psicologia. Concorrentes, essa é a palavra que ele sempre usa, mas concorrente de uma forma leal, uma forma que possa agregar valor também na vida do outro profissional. Quando sua agenda está cheia, encaminha, o do outro também vem para você, e assim sucessivamente, caminhando todo mundo junto. Esse é o meu aspecto, e eu acho que é isso que o Marcos trabalha na área social aí, né, Marcos? Sim. Sim, assim, eu tenho vários pacientes que eu já encaminhei para colegas, porque eu vejo que não vai fluir, então eu não vou ficar insistindo, entendeu? Sim. Por isso que todas as abordagens são válidas, porque tem paciente que se adapta a uma e não se adapta a outra, entendeu? Então você precisa, assim, me procuraram com uma menina de 11 anos, a mulher pegou particular, tudinho, ela me indicaram para ela, eu falei, olha, eu te indico para uma amiga minha, pode ser? Aí ela pegou e falou, mas não, de confiança, porque eu não vou ter horário para atender ela direito. Então eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E eu estou me focando mais agora em casais mesmo. Mas se você quiser, eu atendo, mas essa pessoa é muito boa. Aí eu indiquei para essa pessoa, entendeu? Ela me agradeceu que está sendo bem atendida. Então a gente não pode ser. Esses dias me ofereceram outro trabalho para atender numa associação de policiais. Eu falei, gente, aí falaram o valor, eu falei, eu já estou cheio de coisa para fazer. Procura outro profissional, porque até o rapaz confiável, meu amigo meu, ele procura outro profissional, eu te indico vários aí. Porque às vezes você não pode querer só para você. Uma coisa disso que o Otávio acabou de dizer é que às vezes as pessoas. A gente tem que entender que nós somos profissionais, somos colegas de profissão, estamos no mesmo barco, entendeu? Não tem como. O que melhorar para um, melhora para todos. Mas eu vejo muito ainda uma desunião muito grande. E eu creio que hoje, com a associação, e o Otávio sempre me disse que esse é o alvo, unir mais os psicólogos, entender que nós não somos, como ele diz, nós não somos adversários, nós estamos
Cada um vai ter, independente da sua abordagem, se você é psicanalista, se você é CT, existencialista, ou sistêmico, terapeuta cognitivo comportamental, todas essas áreas contribuem para que a psicologia é hoje. Então, nós temos que entender que nós somos uma área. Eu sempre falo que psicologia não é só profissão, é uma missão que nos deram na mão, que nós mexemos com vidas. E assim, mexemos com. E muitas vezes a gente tem que entender que, às vezes, você vai ser a última esperança de alguém para continuar vivo. Então, nunca esqueça disso. Vocês que estão já para se formar, já está perto já, entendeu? Passa voando, entendeu? Quando você vê, tá lá no dia da colação de grau e na festa. Aí convida nós, né, Otávio, na festa. Ô, Marco, falar em convite, hoje era para me estar em uma colação, aí eu não pude ir. Olha, você falando agora, eu fiquei tão triste. Mas, assim, o que eu posso dar de orientação para vocês, menina, que está nesse processo aí, é se unam. Sejam mais juntas, sabe? Lógico, vocês vão ser, cada um vai ter sua clínica, seu atendimento diferenciado, como vai atender, mas troquem figurinhas, troquem conhecimento, é muito importante isso, porque às vezes você sabe o seu limite, mas o limite do outro pode te fornecer também, agregar valor na sua vida, sabe? Então, tenham isso em mente. Somos colegas de profissão sempre, somos profissionais, mas, além de tudo, somos uma categoria e precisamos disso, união. E promovam isso aí com seus colegas de profissão aí, colegas de classe também, que vocês um dia ainda vão perceber isso que a gente está tentando fazer hoje, plantando isso hoje, vocês vão começar a perceber quando vocês forem realmente para a profissão, que é um pouco mais complicado. Fran, pode continuar a sua entrevista, eu vim aqui só para dar algumas coisas e trazer algumas coisas legais. Bom, fica à vontade. Nós já estamos finalizando também. Na verdade, agora a nossa fala é uma fala de agradecimento, né? Agradecer ao Marcos por ter participado, ter aceito, né, participar conosco desse projeto. Muito obrigado mesmo, foi muito rica esse podcast, assim, até porque, igual eu coloquei, eu e a Cláudia também tem essa visão de querer montar um projeto, né, trabalhar no social, é muito meu ex. Eu vi você falando, parece que eu me identifiquei ali, né, de você poder ajudar o ser humano como um todo, dele chegar e falar que você, né, só levou ele a caminhos, só mostrou, só foi a luz dele naquele momento que ele conseguiu mudar de vida. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague mesmo. Então, assim, foi muito legal essa esclarecida que você deu. Cláudia, quer falar? Gostaria de estar agradecendo também, achei muito rico a sua fala, achei bem interessante a questão dos projetos que você tem, de todo o início, toda a sua trajetória. É muito bom ouvir para a gente que está estudando, né? Geralmente as pessoas só colocam coisa negativa na nossa cabeça, que não é fácil, que é difícil, difícil a gente sabe que é. Ai, meu Deus. Difícil a gente sabe que nada na vida é fácil. Quando eu falo que eu gosto da clínica, as pessoas muitas criticam também, que a clínica é difícil, mas tudo é difícil. Eu fiz estágio social esse semestre passado no CRAS. Gostei bastante de trabalhar, principalmente com grupos de idosos. Eu me identifiquei bastante com eles e tenho vontade também de participar de projetos sociais. Cláudia, eu acho. Pode falar, Marcos, fica à vontade. Eu ainda acho clínica mais fácil que ser psicólogo social. Eu acho que, assim, quando nós fazemos o que amamos, o dinheiro é só um reflexo. Não é algo que deveria vir em primeiro lugar. Então, assim, nunca tenha o dinheiro em primeiro lugar. Sempre tenha o seu profissionalismo e ame o que você faz. Porque se você não amar, você vai fazer de qualquer jeito. E para fazer de qualquer jeito, é melhor sair da graduação. Ame o que você faz. Ame ser psicóloga, ame as pessoas, o indivíduo, todo o contexto que está ali na questão familiar, ame realmente. Porque aí, realmente,
gente vai ver um reflexo, porque, por exemplo, eu não sei se o Marcos falou em algum momento, mas todos os trabalhos dele hoje é reflexo do que ele já plantou no passado. Não é verdade, Marcos? Sim, todos eles. Então, muito obrigado, Marcos, por ter aceitado esse convite. Franciele, Cláudia, estejam sempre com a gente. Eu acredito que é um projeto para acadêmicos que vocês vão desenvolver muito. É muito produtivo, vai estar sempre uma pessoa nova aí, vocês ganhando conhecimento e passando também conhecimento para quem está nos ouvindo neste momento. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço vocês, né, pelo convite. Agradeço assim tanto a Cláudia como a Franciele por esse trabalho que vocês têm realizado. A psicologia precisa disso mesmo. Precisa ser mostrada, precisa ser entendida, precisa ser conhecida. Há uma coisa que eu não disse, é que uma das coisas que me motivou muito também é montar o projeto para que pessoas carentes pudessem ter também o direito de ter um atendimento psicológico, é que quanto mais pessoas conhecerem a psicologia e saberem, e a gente sabe que a maioria dos brasileiros são pessoas carentes, entendeu? A classe D e a C são uma das maiores que existem. E essas pessoas muitas vezes não sabiam nem o que era psicologia, entendeu? Porque elas não chegavam até ela. E assim, a nossa profissão, se você falar de uma pessoa, você precisa, eu preciso de um médico. Pode ser lá no interior do Nordeste, na Amazônia, todo mundo sabe quem é um médico. Sabe que ele está ali para ajudar quando ela está com algum problema para ser resolvido na área física. E o psicólogo não. E é assim mesmo, assim, o poder público não valoriza muito. Está valorizando agora, porque está vendo muitas pessoas passando por problemas psicológicos. O que você mais vê, esses dias eu estava vendo um documentário falando do número de pessoas com depressão, ataque de pânico e vários outros transtornos por causa da pandemia. Então, é hora da nossa área, nossa classe, se fazer visto. Isso que vocês estão fazendo, meninas, é rico isso. Está propiciando para que outros acadêmicos, outros profissionais possam entender e olhar, olha, essa profissão. Esse dia uma pessoa pegou e falou para mim, querendo desmerecer, né? Eu não sei, tem psicólogo lá que faz o mesmo serviço que eu, tal, e ele largou mão porque ele falou, eu prefiro trabalhar aqui, vendedor de casa, assim, eu esqueço o nome, como que fala, o nome. E ele está lá vendendo casa. Eu falei, cara, e tá porque ele não gosta de fazer. Então, mas quanto você ganha? Eu falei, meu salário, ele o quê? Você ganha isso? Eu falei, ganho. Porque eu busquei isso. As portas se abriram porque eu busquei. É porque a pessoa não quis ser profissional. Meninas, não vai nessa que psicólogo ganha pouco. Psicólogo ganha bem, sim. É só você se esforçar e trabalhar. Você pode ter certeza. E você trabalha de segunda a sexta e ganha muito mais de quem trabalha quase. Nós ganhamos. Acho que só não ganhamos mais que médico, assim, de pessoas. Estou falando sério. Não vai nessa mentira que psicólogo ganha pouco. Entendeu? Nós podemos ganhar. Psicólogo ruim ganha pouco, né, Marcos? Psicólogo ruim ganha pouco. E outra coisa, eu sempre falo, assim, a palavra é forte, mas nunca se prostitua na profissão. Nunca se você for atender de graça, atenda num projeto social, mas não faça o seu serviço de graça, não. Porque as pessoas só vão dar valor em você. Eu tinha esse grande medo quando começou a aparecer pessoas com condições financeiras para eu atender. Aí eu conversei, liguei com uma professora, ela falou, dá esse valor. Eu falei, mas eu nunca dá esse valor. Ela falou para mim. Eu dei esse valor e falou, tá bom, fechado. Aí eu fiquei assim, poxa vida, se eu tivesse, aí ela me explicou, se você desse menos, ele não ia valorizar o seu serviço. E talvez nem contrataria você para ser psicólogo do filho dele. Então sempre valorize, entendeu? Valorize, faça a pós-graduação, aquela que você olhasse e falar, nossa, eu quero, porque todo conhecimento é válido. O conhecimento nunca é perdido, sério mesmo, tá? Eu agradeço mesmo a vocês pelo convite.
E quando eu sempre vou para Rondonópolis, porque a minha irmã mora aí. Vocês moram em Rondonópolis? Sim, moramos aqui. Minha irmã mora aí no bairro Bela Vista. Todo mês eu vou para ir para Rondonópolis. Ah, a hora que vir, vamos marcar um café, bater um papo pessoalmente, né, Cláudio? É muito bom falar de psicologia. Sim. Gente, esse foi o nosso podcast Flopsi. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, o psicólogo Marcos Antônio de Araújo, e ao presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, Otávio Caldas, por esse projeto. E a todos vocês que nos ouvem, até a próxima, pessoal!